Oi, meu povo! Olha eu aqui mais uma vez para continuar contando a minha história, que parece que não acaba nunca, né, gente? Até chegar no tempo atual vai dar trabalho, viu, gente? Que é muita coisa, é muita história para contar. Mas enfim. Primeiro eu quero falar com vocês uma situação assim que eu acho que também tem muito resultado da forma que eu aceitei a minha cegueira. Eu acho que vem por conta desse meu pensamento. Não tô dizendo que o que eu vou dizer, de fato, acontece e que é dessa forma, mas foi o que no primeiro momento me consolou, ou que eu entendi que era daquela forma e eu aceitei da melhor forma possível, porque eu acreditei que foi um combinado. Teve uma época que eu não estou lembrada se foi em 98 ou se foi em 99. Como eu usava lente de contato, que eu só tinha uma visão, e minha lente de contato era uma lente especial, porque eu usava ela o dia inteiro, eu só tirava ela para dormir. E ela era importada. Então, quando chegou um determinado momento, a lente que eu estava ficou ruim e eu fui fazer pedido de outra lente. Só que aí demorou muito, porque não entrava e nem saía nada no Brasil. Nem transportava, nem importava. Nada disso acontecia. E eu fiquei muito tempo esperando por essa lente de contato. Aí, como eu tinha uma alta miopia, eu enxergava, mas não nada tão nitidamente. Mas na minha cabeça eu enxergava bem, enquanto eu ficava sem a lente. Na minha cabeça estava tudo lindo. E aí, quando a minha lente chegou, que eu coloquei, isso que eu vou contar, acho que 2 ou 3 pessoas sabem disso. Porque, na verdade, eu até senti um pouco de vergonha de contar sobre isso. Mas, enfim. Aí, quando eu coloquei a lente lá no banheiro, parecia que eu passei a ver tudo muito nítido, assim, muito bem claro, sabe? Tudo pontinho que eu não conseguia enxergar, eu enxergava naquele momento. E aí eu fiquei tão feliz me olhando no espelho e pensando, meu Deus, como que um plástico tinha tanta importância para alguém que dependia dele para ver as coisas tão nitidamente. Porque minha lente, ela parecia um plásticozinho, aquele plástico que vem na tampinha de garrafa, era aquela textura mais ou menos. E aí nesse momento eu pensei, eu falei para Deus, Deus, eu espero que meus filhos nunca tenham que passar por isso, de depender de um plástico para enxergar tão bem. E eu sempre acreditei e ouvi dizer que na vida a gente nunca é feliz por completo, que pra gente ganhar uma coisa a gente perdia outra. Esse era o meu entendimento. E nesse momento que eu conversava com Deus, eu falei para Deus que eu nunca queria que meus filhos passassem por aquilo e que, se fosse o caso, eu trocaria a minha visão pela boa visão dos meus filhos, para que eles não passassem por aquilo. Então, assim, essa lente eu não usei nem 2 meses, ou nem 3 meses, talvez, que eu não me lembro muito bem a data, o mês, que eu comecei a perder a visão. Sei que eu perdi a lente ainda nova. Perdi porque eu comecei a perder a visão. Então, quando esse processo aconteceu, na minha cabeça, isso estava acontecendo porque eu fiz um acordo com Deus. Isso era o que eu pensava, sabe? Como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que tinha muita fé em Deus e eu dizia que eu tinha intimidade, então pra mim aquilo estava tudo normal. Enfim, deixa eu pular. Então, assim, quando eu comecei a perder a visão, que eu fui pro médico e, enfim, eu percebi, né, que minha visão estava meio diferente. Eu achei até que minha outra visão estava voltando, e foi quando eu tive a maldita ideia de tapar o olho que eu enxergava, achando que o que eu não enxergava eu estava voltando a ver. E aí eu descobri que não, que eu estava ficando cega. E aí foi tudo muito rápido, assim, sabe? Se estava meio nublado, ficou tudo meio que escuro. E aí no outro dia eu fui pro médico e a médica falou que minha retina estava alguma parte descolada e tal. Levou para outro especialista para ver. Ele olhou e ele disse que realmente minha retina estava descolada e que ali era um caso de cirurgia. E essa cirurgia era muito cara, eu não tinha condições, e que pelo SUS fazia, mas existia todo um processo e tal. E que durante aquele tempo seria melhor eu fazer uma outra cirurgia, que era colocar uma faixa para poder segurar essa retina até que saísse a cirurgia que eu deveria fazer. E aí a gente comprou essa tal retina, esperando chegar, enfim, fiz a cirurgia, colocou essa retina, então eu ainda fiquei com a visão meio que bilateral, né? Eu enxergava meio que de ladinho, assim.
A parte que ainda estava colada, eu enxergava por essa parte aí, que dava pra eu ver foto, eu escrevia, eu conseguia assistir. Não dava pra fazer tudo com muita nitidez, mas dava pra fazer muitas coisas. Inclusive sair sozinha. E aí depois dessa faixa, o organismo começou a expulsar essa faixa e nada dessa cirurgia sair, e cada vez mais a minha visão ia ficando mais comprometida. E foi quando eu fui pro médico e ele disse que eu tava realmente ficando cega e que ele não tinha nada para fazer mais, que a única coisa que podia fazer era eu procurar o Instituto de Cegos para que eu pudesse aprender a lidar a partir de agora com o meu mundo cego. E aquilo ali me doeu. Cego. E aquilo ali me doeu tanto quando ele falou aquilo, né? Porque eu ficava pensando, eu não conhecia um cego assim que eu pudesse tomar como referência para que eu dissesse assim, eu vou seguir esse espaço dessa pessoa. Não, eu só conhecia pessoas com deficiência visual que tinha aquela vidinha, sabe, de casa pra igreja, assim, tudo muito simples. E eu tinha um casal de filhos pequeno, um marido jovem ainda, na época, quando eu perdi de verdade, já estava com 22 anos. Então, naquele momento pra mim foi muito triste, eu chorei muito. Eu lembro que eu vim de Salvador chorando, pensando como é que eu vou criar meus filhos, como é que vai ser a partir de agora. Porque eu tinha um casal de filhos pequeno e você se pergunta muita coisa, sabe? Ficar cego não é algo que você vai dizer assim, ai, que massa. Não, com o passar do tempo você vai aprender a lidar com tudo isso, mas no primeiro momento você tem muitas perguntas, principalmente porque eu não conhecia outras pessoas com a deficiência para que eu tomasse como exemplo e vou seguir os passos dessa pessoa. E aí eu lembro que quando eu chorava, eu estava nesse momento que eu estava em tratamento, eu estava na casa da minha ex-sogra, né, que disse que não existe ex-sogra, eu estou na casa da minha sogra. E eu lembro que... gente, eu fico um pouquinho emocionada. Eu lembro que quando minha filha fazia uma pataquada e todo mundo ria, e eu ficava, sabe, querendo saber o que foi que ela fez, e eu começava a chorar, e todo mundo chorava junto comigo. E esse sofrimento das pessoas foi o que, tipo assim, ó, acorda que você tem que encarar a sua nova realidade. E essa nova realidade é essa, é aprender. E eu acho que meu sofrimento de choro só durou mais ou menos uma semana, no máximo 2 semanas, porque ver o sofrimento daquelas pessoas me renovou, e acreditar que foi um acordo que eu fiz também me fortaleceu. E a partir de agora vamos ver o que é que eu posso fazer para lidar com essa minha nova vida. Enfim, aí como eu não morava lá, eu morava aqui nessa cidade que eu moro hoje, eu falei pro meu ex-marido, vixe, quanto ex, né? Falei pra ele se ele confiava em eu ficar em casa com meus filhos a partir de agora, mesmo eu cega, só com ele, já que ele trabalhava fora, ele ficava na casa dos pais, em outra cidade. E ele me perguntou assim, você confia em você? Eu falei que sim. Aí ele, então, se você confia em você, por que eu vou duvidar? Aí eu falei, então me dê um prazo pelo menos de 15 dias, para que eu possa perceber se eu vou dar conta ou não. E aí, a mãe dele, né, minha sogra, ela, na verdade, ela queria que eu fosse embora, morar com ela, mas eu entendia que se eu fosse morar com ela, eu não estaria vivendo a minha vida, eu estava vivendo a vida da minha sogra, estaria na casa dela, e eu não aceitei. Ela, então você vem, você mora, aluga uma casa aqui perto, e eu passo a ser seus olhos. E eu disse pra ela que não, que eu ia continuar onde eu estava, eu ia fazer o teste de ficar para ver como é que ia ser. Porque na verdade a minha sogra, gente, é uma mãe para mim, ela sempre foi uma mãe. Mesmo hoje eu separada do filho dela, nada nunca mudou. A família dela é a minha família também. Eu sempre falo que se eu voltar a casar novamente, esse meu marido, ele vai ter que entender que leva de mim a minha família biológica e leva a família do meu ex, que é a minha família. Os irmãos deles, no caso meus ex-cunhados, são meus cunhados, meus irmãos. E os pais dele é meu pai e minha mãe. Então é a minha família também, a família do meu ex. Então ela sempre teve esse cuidado, essa preocupação, mas eu nunca quis sair, sabe? Deixar o meu papel de mãe, de mulher, de dona de casa.
Eu tive que aprender a viver com essa minha nova realidade. Não dava pra ficar fugindo. Eu tinha que encarar. Eu tinha 2 filhos pequenos, mas eu precisava encarar essa minha nova realidade. E foi o que eu fiz. No primeiro momento, a irmã foi morar comigo. Só que ficava muito complicado, porque ela tinha que trabalhar, levar meus filhos pro colégio, enfim. Aí eu arrumei uma pessoa para trabalhar comigo. Ela foi morar comigo, na verdade. E essa pessoa, depois de eu ter passado por algumas outras situações de convivência com outras pessoas que não deu certo, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa abençoada na minha vida. Um beijo, vó. E aí, ela morou comigo, depois ela engravidou. Tem toda uma história. E, enfim, por fim de tudo, eu fui aprendendo a cuidar da minha vida, a cuidar dos meus filhos. E eu acredito que eu vou parar por aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, porque eu fico pensando no ouvidinho de vocês. Então, desde já quero agradecer para todos e todas pelo compartilhamento, pelos likes, por parar para assistir, enfim. E eu peço que vocês continuem assistindo, compartilhando e pedindo para o pessoal se inscrever no meu canal. E beijo doce para todos vocês. Eu acho que eu já falei demais. Beijo.